toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda majestade, todo domínio, toda soberania, todo o poder seja dado àquele que vive e reina para todo sempre. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele louvor. Amados, eu vos saúdo com a gloriosa e santa palavra do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Para nós é motivo de maior alegria, uma vez mais, estar debaixo dessa graça, dessa presença, desse hemisfério espiritual de gratidão ao Senhor. Aproveitando que cada um estão sobre vossos pés, desejo compartilhar nessa noite do exemplar bíblico que se encontra em seu registro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, em seu capítulo de número 23, e o versículo de número 34. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente a parte A. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, em seu capítulo de número 23, e o versículo de número 34. Se for possível ligar todas as luzes, irmãos, eu agradeceria, ok? A todas as luzes, por gentileza. Todos que encontrarem podem dizer glória a Deus. Somente a parte A que diz: e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A igreja pode repetir em nome de Jesus essa expressão bíblica. Vamos lá, parte A, 1, 2, 3. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Muito obrigado pela sua atenção. Podemos assentar, por gentileza. Ainda que não seja merecedor, solicito um pouco da sua atenção para poder transmitir aquilo que o Espírito Santo ortogou ao meu coração. Por gentileza, as luzes acesas, por favor, amados. Todas as luzes acesas, por gentileza. Amém? A expressão que nós temos, ela é conhecida pelo cenário da cruz. O cenário pelo qual se torna o altar de sacrifício. O cenário que se torna o tribunal de Deus. O altar que se torna o trono da soberania que se revelara o Cristo. O cenário da crucificação, ela está envolvida não apenas no ato da sua morte, ela não está envolvida apenas na percepção de um dia de lamento, de dor, à pessoa de Jesus. O ato da crucificação, ela está enraizada sobre a égide de uma dívida impagável do homem, sobre a necessidade de uma ação que somente Deus poderia realizar. O planejamento de Deus vai além de um simples ato, conhecido como muitos como a morte de um homem, conhecido como judeus de um mártir, de um grande orador. O ato da crucificação, ela traz sobre si a penhora do próprio Deus para o pagamento de uma dívida que o homem não poderia pagar. A condição que envolve a crucificação está apresentada em Deus, pois o próprio Deus vai apresentar como penhor a sua maior joia, que é apresentado na pessoa do Filho,
E a Bíblia Sagrada afirma que mesmo ele vindo ao mundo, sendo conhecido pelos seus atos, pelos seus feitos, o propósito de Deus foi levá-lo à cruz, para que todos que aqui na terra crescem nele e na sua obra da crucificação, a obra salvífica, haveria de receber a vida eterna. Para simplificar isto, a Bíblia Sagrada afirma que ele vai dizer a Nicodemos, e João escreve no capítulo 3, o versículo de número 16, acerca, querido, deste amor, acerca desta ação, e escrito é que Deus vai apresentar através de Jesus um padrão de amor incomparável, um padrão de amor sem precedentes anteriores, inigualável em sua forma de amar e incompreendido por aqueles que creem nele. Por quê? Porque não é capaz de entendermos a dimensão do quanto Deus nos ama. Mas é interessante sabermos que fomos amados. E a forma pelo qual sabemos que fomos amados não foi quando ele pregava, não foi quando ele curava, não foi quando ele ressuscitava, porque isso se tornou conhecida aos que viveram com ele. Mas hoje, 2023 anos depois, entendemos que somos amados pelo ato praticado por Jesus ao morrer crucificado em uma cruz. A Bíblia Sagrada vai expor que o padrão de amor pelo qual Jesus vai dizer a Nicodemos é um padrão de amor que vai apresentar sem precedentes do Pai. Ou seja, não foi o homem que amou a Deus, mas foi Deus que amou o homem. E a expressão é: Deus amou o homem de tal maneira. A maneira pelo que Deus amou o homem não foi apenas na condição de ser Senhor e Deus, mas Deus ama o homem na condição de apresentar esse amor como reflexo do próprio Deus. Sendo Deus amor, aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez para mostrar ao homem o quanto Ele ama o homem e o quanto o homem é amado por Ele. Vou repetir porque alguém não deu glória. Ei, aquilo que Ele fez através de Jesus na cruz foi para provar para alguém o quanto Ele ama o homem e o quanto o homem é amado por Ele. De sorte que a expressão bíblica vai dizer que o amor do Pai é sem precedente, quando Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor sem precedente, sem comparação, ele se torna conhecido não apenas pelo amor de Pai, mas sim pela entrega sem limites do Filho. Pois na mesma expressão, Jesus vai dizer que o amor do Pai, agora em ação pelo Filho, torna a dar, torna a enviar o seu único Filho. Porém, ao enviar o seu único Filho, Ele enviou para morrer, não apenas para curar, não apenas para pregar, não apenas para dizer do reino, mas a condição de Ele pregar era para ensinar os homens, a condição dele curar é para dar sinais aos homens, a condição dele ensinar é para fazer dos homens discípulos. Mas a condição de morrer não era para o homem, a condição de morrer era o propósito dele com o Pai para a sua vinda. De sorte, queridos, que na crucificação está a maior entrega, e a entrega
do Filho é uma entrega sem limite. Por isso que na última ceia, Jesus vai apresentar o elemento ao rasgar o pão e vai dizer: isto é o meu corpo que é rasgado por vós. Depois ele vai dizer: ei, este é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue da nova aliança. Que aliança não é entre o homem e Deus, é aliança entre o Filho e o Pai, aliança do Pai e o Filho. Não, você não entendeu? Ele não fez uma aliança com o homem, ele fez uma aliança com o Pai, dizendo: Pai, eu vou descer à terra, vou ser enviado por ti, eu vou morrer naquela cruz, mas a minha morte será um novo testamento, será um novo tempo, será um novo testamento entre ti e o Senhor e os homens, para uma nova aliança. A Bíblia Sagrada vai dizer que nessa percepção do Filho, ele vai rasgar o seu corpo e derramar o seu sangue como uma nova aliança para a remissão dos pecados. Dentro dessa realidade, o amor sem precedente do Pai, ao qual amou o mundo, a oferta sem limite do Filho, ao qual foi enviado para uma nova aliança. Mas havia necessidade do homem. E qual é a necessidade? Era urgente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem precisava urgentemente do que, pastor, da vida eterna? Não, o homem precisava urgentemente de não perecer. Por quê? Porque havia muitos que já pereciam, mas a Bíblia diz que a vida eterna só pelo Cristo, mas o perecer precisava de uma aliança com Deus. Por causa disso, a Bíblia Sagrada vai afirmar que o não perecer estava condicionado à absolvição dos pecados, e a absolvição dos pecados só se daria pelo perdão. Qual é o maior, aleluia, condição, querido, de absolvição? A aniquilação de dívida. Era, querido, o perdão, pelo qual a primeira declaração da cruz foi quando aqui nós trouxemos como versículo temático de nossa reflexão, que Jesus vai dizer na sua primeira expressão, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Ou seja, quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele estava ali para absorver os pecados do homem, mas se não houvesse perdão, não haveria absolvição. Se não houvesse perdão, não haveria, aleluia, anistia de todo o pecado e ofensa diante dos homens. Lá na expressão da oração, em Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar, dizendo: ei, quando vocês oram, não se esqueça, peça ao Pai e diz: Pai, perdoa-me as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Antes do homem perdoar o homem, a Bíblia diz que Jesus já dizia: Pai, perdoa o homem, Pai, apaga os pecados do homem, Pai, dê anistia total ao homem pecador. Dentro da realidade, a Bíblia Sagrada vai dizer que se a absolvição dos pecados se daria pelo perdão, a remoção dos pecados somente pelo meio do sacrifício. Por quê? Porque o Pai poderia dizer: perdoado estão teus pecados, assim como o Filho disse para aquele paralítico em Mateus 9. Ele poderia dizer: eu perdoo todo mundo, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus nega a anistia da expressão para provar em atos. Por quê? Porque o amor de Deus não é um amor que se confunde, o amor de Deus não é um amor que tem medo de se expressar. O homem tem vergonha às vezes, o homem não consegue nem por ação e por palavra dizer: Deus, eu te amo na frente de todo mundo. Deus disse: não, se eu disser perdoados, todos serão perdoados, mas não conhecem
se eles verem o meu filho na cruz, eles ouvirão, e o que eles ouvirem e ver, acreditarão que eu sou capaz de amar o pecador, que eu sou capaz de perdoar o pecador, que eu sou capaz de dar a eles o perdão e a vida eterna. Por isso que Jesus não pôde fugir da cruz, porque a cruz é o reflexo do amor de Deus. Seja a boca de Deus comigo essa noite. Profetiza para alguém, diga: a cruz é o reflexo do amor de Deus. Aleluia. Ei, a Bíblia Sagrada vai dizer que a absolvição só Deus poderia dar. É só Ele que poderia perdoar, ao ponto que não foi apenas a morte de Jesus na cruz, mas o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele teve que ascender aos céus e adentrar no Santos do Santo como sumo sacerdote e oferecer o seu próprio sangue para a eterna redenção. Não foi apenas a cruz, precisava sair da boca de Deus a expressão perdão, mas para isso a Bíblia Sagrada diz que antes de o próprio Deus dizer eu perdoo o homem, a Bíblia diz que haveria necessidade de um sacrifício. Não entendi. Antes de Deus perdoar a mim e você, Jesus diz: eu me ofereço como sacrifício puro, santo e fiel e agradável a ti. Não, você não entendeu o que eu e você não poderíamos ser. Ele disse: Pai, eu serei no lugar dele. O que eu e você não conseguiríamos fazer, ele disse: Pai, eu parei no lugar dele. O que eu e você não conseguiríamos sentir, ele disse: Pai, eu sentirei na cruz no lugar dele. O que eu e você não poderia suportar, ele disse: Pai, eu suportarei no lugar deles, só para que tu possa dizer: eu perdoo o homem dos seus pecados. Jesus, me deixa eu pregar. Ei, a Bíblia Sagrada afirma que não, sem derramamento de sangue, Hebreus 10, 22, não haveria remoção. E para que o sangue fosse derramado e o pecado retirado, ei, o corpo tinha que ser rasgado e o sangue tinha que ser derramado. Por isso que Jesus vai dizer: este é o meu corpo que será dado, rasgado por vós. E este é meu sangue que será derramado, o sangue da nova aliança, para a remissão dos vossos pecados. Jesus estava falando da aliança entre Ele e o Pai, em favor do homem. Isso expressa um amor sem precedente, uma oferta sem limite e uma necessidade urgente. Dentro dessa realidade, quando Ele vai dizer na cruz: Pai, perdoado, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui vemos um contraste. Ei, bateram nele a noite toda, machucaram ele, e ele calado. Levaram ele para 3 julgamentos, diante de Pilatos, diante de Herodes. Voltaram a Pilatos para o sentenciar diante do pretório. A Bíblia diz que antes da sua sentença, depois de 3 julgamentos, pegaram ele e machucaram mais. O azorrague, o caniço, a coroa de espinhos, o cuspir da humilhação. Diz a Bíblia que quando ele estava deformado, calado, pegaram ele e a sua sentença e levaram ele para ser crucificado. Mas quando o pregaram na cruz, que o levantaram, ele vai olhar para os seus algozes
Ele vai olhar para todos que estavam ao seu redor. E o contraditório da cruz era ele tinha todo o direito de falar alguma coisa que seja totalmente contrária, mas ele não fala aos homens, ele fala ao Pai. Por quê? Porque a quem ama, quem como Jesus e como Deus, é o amor agapau. E o amor agapau é aquele que é sacrificial. É o amor que mesmo ferido é capaz de abraçar. É o amor que mesmo que lhe causa dor é capaz de dizer: eu suporto a dor, mas eu não abandono você porque eu te amo. O amor agapau é o amor que ninguém oferece nada, ainda que lhe oferece ódio, ainda que lhe oferecia blasfema, ainda que lhe oferecia dor. Ele diz: eu continuo te amando, porque eu sei que você não é capaz de me amar como eu te amo. O amor de Jesus era o amor sacrificial agapau, pelo qual ele vai dizer: ei, eu suportei calado as chicoteadas, eu suportei os murros calados, eu suportei a crudo, eu apertei a coroa de espinho, eu suportei tudo, mas eu não poderia suportar a Deus ficar silenciado diante desta condição. Aí ele olha e diz: Pai, independente do que eles fizeram, tudo isso eu suporto, mas continuo amando. Ame eles, porque só perdoa quem ama, só perdoa quem ama. Não, você não entendeu? Ele estava dizendo: não imputa-lhes a justiça do pecado, ame eles. O teu amor é capaz de perdoar aqueles que me ferem. É por isso que Deus não desistiu de você. Quando você bebia nos seus bares com seus amigos, é por isso que Deus não desistiu de você. Quando você estava no motel se prostituindo, é por isso que Deus não desistiu de você. Quando você mentia e feria alguém, é por isso que Deus não desistiu de você. Quando você tinha a sua soberba e o seu orgulho, mesmo diante de tudo isso, ele dizia: Pai, perdoa, Pai, perdoa, perdoa o que se prostitui, perdoa os que pecam, perdoa os mentirosos, perdoa os malfeitores. Um dia eles reconhecerão que tu os ama e que eles são amados. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E profetiza para alguém debaixo desse clima de graça. Olha e diz: ele te amou do jeito que você é, para te transformar em um adorador que ele te fez. Ele te amou com teus pecados, só para que hoje você pudesse compartilhar em adoração. Isso é amor, irmãos. Isso é um amor sem precedentes. Escrito é que aquele querido que viveu o contraste da cruz vai apresentar que enquanto todos o odiavam, ele intercedia. Aquele que é conhecido como o mediador entre os homens, também é o meio da Trindade, entre o Pai Criador e o Espírito Consolador entre os homens. A Bíblia diz que ele é o meio, ele é o equilíbrio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós lemos aqui que quando ele foi pregado entre dois ladrões, 3 cruzes, para que se cumprisse as escrituras de Marcos capítulo 15, versículo 28, que ele foi contado entre os malfeitores, aqueles que olhavam para o cenário da cruz, não via nele divindade, não via nele santidade, não via nele perfeição, não via nele amor, mas olhava e dizia: 1, 2, 3 cruzes. Olhavam para a direita e
via Dimas, olhava para a esquerda e via Gesma, olhava para o centro e via Jesus o Nazareno. Mas a Bíblia Sagrada diz que mesmo ele sendo Deus, ele não teve usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, achando na forma de homens e achado na forma de homem, torna semelhante ao homem na sua humilhação, e sendo humilde, ele se faz servo, e o servo do servo obedece até a morte. Quem olhava para um homem crucificado via mais um pecador. Galatas 3:13 diz a Bíblia Sagrada: ei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas hoje olhamos para a história de cruz e olhamos e dizemos: ei, aquele que era o mediador entre o Pai, Filho e Espírito, entre Dimas e Gesma, ele é o Senhor. Aonde estiver dois ou três, ele está no centro. Tiraram ele de lá e ele continua aqui. Entre eu e você, ele é o centro. Entre o ódio, ele é o amor. Entre o perdido, ele é o Salvador. Entre o culpado, ele é o justificador. Então levanta a tua mão para o céu. Aonde está o trono dele? Vai, faz barulho daquele que adora ele. Ai, abando como anagaiasse. Aleluia. Ei, a Bíblia diz que ele foi contado com os malfeitores. Aquele que um dia disse: quem me convence do pecado? Ele é capaz de dar um brado na cruz, dizer: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Ei, quando ele foi emergido ao ventre de Maria, o Espírito Santo o trouxe. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar João, o Espírito que estava nele entrou no ventre de Isabel e encheu João no ventre. A Bíblia diz que havia sobre ele sabedoria do Espírito, que com 12 anos ele sentava e ensinava os doutores. Ele era tão cheio do Espírito que João, quando viu e foi batizar, disse: eu sei quem ele é, não pela inspiração que eu tenho, mas por aquilo que eu vejo o Espírito de Deus repousando sobre ele. Ele era tão cheio do Espírito e de Deus, que quando Satanás o tentou, ele pelo Espírito disse: somente ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestará culto. Sai de mim e se aparta, Satanás. Ele era tão cheio do Espírito, que na Caná da Galileia, ele faz água se transformar em vinho. Ele é tão cheio do Espírito, que em Cafarnaum, ele faz o paralítico andar e perdoa. Ele é tão cheio do Espírito, que em Naim, ele ordena o menino levantar e devolve o morto vivo para a sua mãe. Ele é tão cheio do Espírito, que ele vai a Jerusalém e vai para o tanque de Betesda, olha para o paralítico e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ele é tão cheio do Espírito, que ele vai, aleluia, lá para a cidade ao qual a Bíblia Sagrada afirma, aleluia, nas mediações de Tiberíades e Síria, ao qual vai dizer para uma mãe: ei, vai em paz, porque a tua fé já libertou a tua filha. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Não estou entendendo, pastor. Eu estou dizendo que ele é tão cheio do Espírito, que ele vai dizer para Jairo: Jairo, a menina dorme, enquanto muito estava dizendo que ela estava morta, e disse: Talita cumi, levanta. E a menina levantou. Ah, meu Deus do céu, eu estou dizendo que ele é tão cheio do Espírito, que ele foi para Decápolis, oh aleluia, que é apresentado como Genezaré, ou do outro lado de Genezaré, que era Gadara. Gadara é 10 cidades, Decápolis de Gadara. Quando ele chega na praia, até a legião dobra o joelho e diz: Senhor, eu sei
viesse nos atormentar antes do tempo, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele pegou um pouquinho de 5 pães e 2 peixes, ao partir e agradecer, alimentou 5.000 pessoas. Não, você não está entendendo. Ele era tão cheio do Espírito, mas na cruz, lá na cruz, só por mim e você, aquele que tinha o poder da morte, aquele que podia curar, aquele que podia restaurar, aquele que podia alterar toda a física, esticá-la. A Bíblia diz que a natureza se revolta, o sol não brilha, as nuvens se fecham, a terra treme, as trevas se dão a revelar, até a hora que ele diz: Pai, por que me desamparaste? Eu estou tentando provar para você que o único momento em que Jesus se sente desamparado humanamente e espiritualmente foi só a hora que ele diz: eu vou amá-lo, você, até o fim. Não, você não entendeu. Eu estou tentando dizer que ele abriu mão do Espírito, ele abriu mão do conforto do abraço do Pai, ele abriu mão da proteção, da graça divina, mistério. E disse: Pai, por que me desamparaste? Não foi os pregos que segurou Jesus na cruz. Ei, não foi a morte que Jesus teve sensação de solidão. Não. Foi simplesmente eu e você. Eu estou dizendo que ele trocou tudo e disse: ei, eu vou até as últimas consequências, só para provar para ela, só para provar para ele, que o Pai o ama e que ela é amada do Pai. Não, eu estou tentando provar para você essa noite, que se eu fosse você, como eu já fiz, eu já estava com a minha alma transbordando e dizendo: Deus, obrigado, porque eu não merecia tamanho amor. Obrigado, porque eu não merecia tamanho valor. Obrigado, porque eu não sou digno de tão grande afeto. Mas o amor de Deus é incompreensível. Por amar você de tal maneira, Jesus suportou a ausência do Pai. Mesmo não conhecendo o pecado, se fez pecado. A Bíblia diz que ele, ao ir à cruz, ele vai morrer voluntariamente. Sobre a si mesmo e a sua vida, ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 18. Ele diz: ninguém te tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. O que me chama a atenção é que Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida de mim. Ele estava dizendo: não há lei na terra que é capaz de me obrigar a morrer. Não há pecado que é capaz de me confrontar e dizer: você tem dívida. Não havia ninguém que poderia olhar para ele e dizer: tu és digno de morte. Mas a Bíblia diz que mesmo não havendo ninguém na terra para o julgar digno de morte,
por amor ao Pai e a aliança que Ele fez, Ele vai dizer: ei, ainda que ninguém tire a minha vida, mas para a remissão do pecado do homem, eu tenho o poder de dar a minha vida e torná-la novamente. Não, você não entendeu? Ele não foi na cruz porque simplesmente alguém obrigou. Pilatos não tinha direito, judeus não tinham autoridade, a lei mosaica não havia um jota onde o que ele não cumprisse. Quando ele viu que ninguém poderia o julgar, ele diz: eu dou a minha vida só para perdoar o teu pecado, eu dou a minha vida só para justificar você diante de Deus, eu dou a minha vida só para você ter a reconciliação com Deus novamente. Meu Deus, a Bíblia diz que os seus atos não foi feito por necessidade, sim por escolha. Profetiza para alguém, diga: ele escolheu morrer por você e por mim. Foi por isso que ele diz: o meu corpo é dado. Ele diz: não é comprado, não é uma dívida, porque Jesus não devia nada. Ele diz: eu dou. É você quem deve, mas sou eu quem vou pagar. É você quem ofendeu a Deus, mas sou eu que vou receber a punição no teu lugar. Foi você quem feriu a moral e a santidade de Deus, mas sou eu que vou provar que o homem é capaz de nascer, de viver neste mundo e morrer por amor a Deus, e Deus vai te perdoar. Eu estou aqui profetizando para alguém nessa noite aí. O Espírito de Deus está dizendo para alguém: não tenha a religião como elo do teu amor, não tenha a condição da sua racionalidade como motivo da tua adoração. Essa noite há uma unção de graça e de amor aqui dizendo: ei, você não tinha direito, mas eu lhe dou o direito. Você não tinha dinheiro, mas eu paguei o teu preço. Você não tinha valor, mas eu ofertei o meu sangue para te dar valor. Você não tinha possibilidade para se reconciliar com Deus, mas eu sou a aliança entre você e Deus. Você não poderia sentir a presença dEle, mas só por causa do meu amor por ti e da aliança, o meu Espírito habita em você. O que nos faz alegrar é que o nosso Jesus não está morto, Ele ressuscitou, só para dizer: ei, eu te reconciliei com Deus e mandei o meu Espírito sobre você. Aleluia. Vamos rápido, senão me empolgo aqui, irmão. A Bíblia Sagrada vai dizer: obrigado, que Ele morreu voluntariamente, e na condição de voluntariedade, olha para mim, escrito é que quando Ele sobe ao Gólgota, ao Getsemane, Ele chama 3 e diz: vela comigo. A expressão bíblica de Mateus 26, 38, pastor Wesley, vai dizer que pela primeira vez Jesus vai dizer: a minha alma está em angústia até a morte. Lá no Getsemane, no seu particular, todos nós conhecemos, ao cair prostrado diante do seu Pai, Ele vai falar: Pai, se for possível, afasta de mim o cálice. Aí, ali estava uma escolha.
a sua natureza humana sente o aperto da ira. E no aperto da ira, a sua alma, se angustia. O juízo de Deus começa a recair sobre Jesus. E a sua natureza física começa a se tender em fraqueza. Foi a natureza humana de Jesus. Depois ele vai dizer: vigiai, olhai, vigiai. Porque na verdade o Espírito está pronto. Jesus está falando dele. Mas a carne é fraca. Ele está falando da sua natureza. A natureza de Jesus reclama o escape. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha para mim, no silêncio de Deus. Oh Jesus, no silêncio de Deus, ele agora vai entender que o Pai não o permite. Você se lembra quando ele foi orar por Lázaro? Que ele vai dizer: Pai, te dou graça porque tu ouves a minha oração e me responde. No Getsemane, o Pai ouviu, mas ficou em silêncio. No silêncio de Deus ele entende. E aí a sua natureza divina agora, que estava pronta, vai dizer: todavia, não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não, você não entendeu. Eu disse no início da preleição que havia uma aliança entre o pai e o filho, e ele ordenou que o filho viesse para morrer. O filho vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Aí o Espírito de Deus vai, Deus vai calar, e o que estava nele agora, na condição da sua espiritualidade, vai entender e dizer: Ei, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Quando ele fala seja feita a tua vontade, ele acabou de sentenciar a escolha, e na sua escolha não havia mais volta. Ele morreu voluntariamente. Por isso o Evangelho de João 15:13 vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida. Ele não retrocede, mesmo no sofrimento. Foi lá que na cruz ele vai dizer: por que me desampara? Só que Isaías já havia explicado sobre isto. E Isaías já explica no capítulo 53, o versículo de número 10, a parte já dizendo: todavia, o Senhor se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. No versículo de número 5 do mesmo capítulo, a parte B, vai dizer: e por suas pisaduras fomos sarados. Não, você não entendeu. Antes das pisaduras ensanguentadas de Cristo, o Pai permitiu que ele fosse moído no Calvário. E mesmo ele sofrendo as dores da ira de Deus, ele não desistiu. Mesmo sendo desafiado, irmã Maria, dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, desce-te daí, salva-te a nós e creremos. Ele tinha a oportunidade de descer da cruz, mas ele não. Ele diz: eu vou ser moído no Calvário, mas através do meu sangue derramado, pelas minhas pisaduras, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou perdoar, eu vou purificar, eu vou justificar, eu vou restaurar a comunhão do homem com Deus. Se você entendeu até aqui, para mim terminar, só os que foram lavados pela pisadura, são os que foram purificados pela pisadura, são os que foram justos. Dá um brado de glória. Pelas pisaduras dele
você foi sarado, você foi curado. Deixa eu terminar. Vai a certo. Estou sentindo Deus aqui, meu Deus. Estou tentando pregar, mas é tão glorioso que Deus tem comigo. Deixa eu pregar, Jesus, tem que terminar. Vamos falar sobre cruz, é lindo demais. Jesus, deixa eu pregar. Eu tenho que compartilhar, senão eu vou explodir. Estou com vontade de sair correndo aqui nessa igreja, irmão. Não, estou com vontade de sair pulando. Você não entende a dimensão. Você não entende a dimensão da graça, do que eu estou falando para você aqui. Você não entende o que é isto. Jesus, deixa eu pregar. Tem que terminar, Jesus. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando ele vai dizer em João 19:30, ele diz: está consumado. Ele cumpre a aliança diante dos homens. E a aliança que ele cumpre diante dos homens é morrer pelo homem e não para o homem. Porque pelo homem ele é o sacrifício perfeito. Para Deus ele é o sangue perfeito. Para o homem ele é a oferta perfeita. Para Deus ele é o cordeiro perfeito. Para o homem ele é o salvador perfeito. Para Deus ele é o Senhor, cujo nome é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Para o homem ele é um corpo esmagado e pregado na cruz. Para Deus ele é o rei que comprou com seu sangue povos, raça, tribos, língua e nações. Oh Jesus, meu Deus do céu, vamos lá. Ele não cessou de amar. E aqui eu vou trazer a última reflexão. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer, irmã Débora, que em João 11:36, que sobre o amigo Lázaro, aqueles que estavam diante de Betânia, o sepulcro, escute isto, vão olhar para ele chorando, que o menor versículo da Bíblia é João 11:35, o 36 vai dizer, que olhando ele chorando, os que estavam lá vai dizer, veja como ele o amava. Agora olha para mim, Jesus está chorando na frente do sepulcro de Lázaro. E quantos dias Lázaro tinha sido sepultado? 4 dias. Depois de morto 4 dias, Jesus está chorando. E todos vão dizer, mesmo depois de morto, ele ainda o ama. Não, você não entendeu. Ninguém sabia que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro estava morto 4 dias. E Jesus chora. E todos vão olhar e dizer, veja como ele ainda o ama. Eu estou dizendo que o amor de Deus é tão sem precedente, que mesmo depois da morte, Ele continua mandando fazer isto em memória de mim, porque, olha para mim só para você dar glória, Lázaro amou Jesus até o dia da sua morte. Jesus amou Lázaro depois da sua morte, dizendo, eu ainda ressuscitarei o meu amigo que eu amo. Não entendi, pastor. A Bíblia diz que os 2 discípulos no caminho de Emaús pararam de acreditar nele e desistiram dele, mas porque ele amou no primeiro dia, no domingo, ele vai encontrar quem desistiu dele no meio do caminho. A Bíblia diz que, aleluia, até o próprio Tomé olhou para os discípulos e disse,
se eu não o ver e tocar na mão e do lado, eu não acredito. Mesmo Tomé não acreditando, ele aparece e diz: Tomé, toca na minha mão, toca no meu lado, ainda que você não acredita, eu continuo te amando. Tomé, Pedro negou Jesus 3 vezes e depois chorou. Jesus se apresenta para ele, o abraça e diz: Pedro, tu me amas mais do que esse. Se tu me ama, eu te provo que eu ainda te amo. Da mesma forma, apacenta as minhas ovelhas. O amor de Jesus não parou na cruz. O amor de Jesus, ele transcende todo entendimento. Jesus te ama da mesma maneira. Se coloque em pé, por favor. Aleluia, aleluia. Ei, eu estou dizendo que Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Só que Jesus sabia o que ele foi fazer na cruz. Ele sabia que você necessitava de ser amado. Ele sabia que você precisava de uma prova. E Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É sobre este amor que eu estou dizendo essa noite. Ei, Jesus na Santa Ceia vai ofertar aos seus discípulos o que ele tinha. E o que é que Jesus tinha? Olha para mim. Jesus tinha um corpo para ser rasgado na cruz. E ele pega o pão e diz: isto é meu corpo. Ele tinha um sangue para a remissão dos pecados e diz: este é meu sangue. E ele tinha uma aliança com Deus e diz: esse é o sangue da nova aliança. Então essa noite, por favor, rasgue o teu coração e diz: Senhor, eu te amo. Por favor, entregue a tua vida para Jesus, porque Ele já provou que você é amado e é prioridade para Ele. Por favor, não brinca de amar a Deus, não brinca de servir Jesus. Não coma deste pão e beba deste cálice sem examinar o quanto Ele é amor e o quanto Ele é amor perfeito. Pastor Wesley, você me permite 2 minutos? Eu sei que essa noite, assim como o Espírito Santo me chacoalhou e falou comigo que ia conversar com pessoas aqui, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo e que Deus está dizendo: ei, eu já te dei a prova que você precisa. Então antes de você participar, venha fazer essa aliança de novo. Volte ao primeiro amor, porque a Ele nunca deixou de te amar primeiro. Eu quero que você saia do teu lugar agora e venha aqui. Eu estou falando para crentes da igreja, crente que toma ceia, que faz oração, crente que do ciclo de oração, crente líderes. Eu estou falando com você essa noite, venha cá. Há um amor que transcende o teu entendimento, mas é uma aliança de amor que Deus está dizendo para você: essa noite eu te ofereci tudo, então ofereça o teu melhor. Eu quero convidar a primeira pessoa em nome de Jesus, dentro de 1 minuto que eu tenho, para ver isto por amor. Eu sei que essa mensagem tem endereço. Este amor é o amor que transcende a compreensão. Eu falei para pessoas essa noite que pode olhar para a cruz e dizer: agora eu entendo. A cruz é o reflexo do amor de Deus, do quanto eu sou amada. Então sai do teu lugar, abre mão da tua religiosidade, venha aqui esta noite, venha dizer: Senhor, eu quero me entregar por completo, eu quero me entregar por completo. Aqui está mais uma pessoa. Ai, arrabando como a nasce. Ei, filha, ei, mulher, ei, irmã, ei, homem,
É noite de uma oferta. É de uma oferta sincera. É de uma oferta que vai além da religiosidade. É de uma oferta que vai além. Isto, filho, isto, moço, cadê? Estou chamando você nessa noite. O amor não apenas te emociona, mas o amor te constrange a você se entregar. Ele entregou o corpo, Ele entregou o seu sangue para fazer isto. Vem mais uma, em nome de Jesus, venha. Eu sei que você quer, eu sei que você entendeu que o Senhor falou com você. Adabaia, choramanaia. Isto, o amor quebra o medo. O amor quebra toda maldição. O amor quebra a separação. O amor preenche o vazio. Estou te aguardando. Isso, filho, isso, jovem. Oh, o amor de Deus. Oh, impressionante. Oh, incomparável amor de Deus. Pai, perdoa-lhes. Há uma unção de perdão essa noite. Pastor, meu coração está ferido, pois é o amor cura as suas feridas essa noite. Pastor, eu preciso, pastor, de alegria. O amor restaura a alegria. Isso, irmã, quebra a religiosidade. Eu disse que é uma unção de amor e graça. Ai, a choramanda com a nasça. Oh, aleluia. Pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero amar Jesus de verdade. Então venha, irmão. Ceia é para crente. Ceia é para quem é discípulo. Ceia é para quem quer ter comunhão com o Senhor. Isso, filha. Quebra o teu orgulho. Ah, meu Deus. Quebra o teu orgulho, homem. Se entrega ao amor de Jesus. Ao amor que excede entendimento. Oh, olha o amor enchendo. Tem vidas sendo cheias do amor do Espírito. Oh, o amor preenche. Isto, varão. Isso, filho. Deixa o amor preencher. Pastor, eu preciso de um conserto pessoal. Eu preciso de um conserto pessoal, pastor. Tem algo que eu tento e não consigo. Tem coisas que eu me esforço. Não sou perfeito, pois é. O amor te aperfeiçoou essa noite. Eu estou falando para duas pessoas na ala do meio. Que o Espírito de Deus está dizendo: deixa eu aperfeiçoar você em amor. Eu já lhe prendi com cordas de amor. Só que eu quero te aperfeiçoar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que Jesus não desistiu dele e disse: Pedro, eu te amo. Tu me amas mais do que estes. Então não é os teus pecados. Porque Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Então venha aqui, venha. Venha, rápido, eu tenho que terminar. Isso, filho, venha. Venha chorando, porque eu profetizo que o amor de Deus te prende essa noite com cordas de amor. Porque tu és valioso, filho. Venha, venha. Está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Rasga o teu coração, rasga diante deste amor.
Você sabia que o amor que você conhece é o amor com limite? Por mais que a tua mãe e o teu pai te amam, um dia eles vão faltar. Por mais que você case, um dia ou você ou alguém vai faltar. O amor de muitos se esfria, o amor de Deus não. O Espírito de Deus está me dizendo esta noite: faz uma aliança sincera, porque Deus te ama de maneira especial. Ei, Deus sonha com você, filho, assim como teu pai e tua mãe sonham contigo. Mas Deus sonha com você com uma vida, ao ponto de dizer para Deus: a minha vida te pertence, porque Ele quer mudar a tua história, não na religião, mas num compromisso de sabedoria, entendimento e razão. Irmão, há uma unção de graça essa noite, e graça, favor e merecido. Eu quero terminar diante de Deus, eu quero terminar. Olha quantos corações sendo tocados pelo amor de Deus. Olha quantos corações sendo tocados pelo amor de Deus. Está faltando amor em muitos lugares. Está faltando amor nos relacionamentos. Está faltando amor nas famílias. Está faltando amor. Mas aqui é o amor de Cristo. Está sendo derramado pelo Espírito. Você ainda quer continuar aí? Ou você quer abraçar esse amor de Jesus, filho? É a última vez que temos outro. Há uma unção tremenda aqui. Jesus, olha isso. Tem pessoas que veio apenas para uma reunião de Santa Ceia. Essa noite não, o céu está aberto aqui. Oh, se você entendesse essa intimidade, você já estaria sendo renovado em línguas. Se tu entendesse a dimensão da glória que está aqui, tu já estava profetizando de novo. Se tu entendesse a dimensão da unção que está quebrando o jugo, tu já estava entregando revelação e profecias. Oh, aleluia, sé. A mesa espiritual já está posta. Ao alimento da graça aqui. Ele me ama. Olha a séria. Se você quer compartilhar, estenda as mãos. Já são 8h30 já. Estenda as mãos direito aqui. Aqui tem vidas sendo tocadas pelo amor de Cristo, sendo renovadas pelo amor. Isso, pode chorar, irmão. Que homem diante do homem diz: não choro, mas diante do amor de Cristo não tem coração. Tem uns que é vazio, mas aí é você com Deus. Agora quem ouve a voz do amado e diz: o meu amado é meu, não tem como não chorar diante desse amor. Oh, Espírito Santo, a tua presença impactante é notória. Assim como na criação eu sinto o teu mover nessa noite. Ah, o mover que restaura, o mover que dá forma, o mover que nos aperfeiçoa diante de ti. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer sensíveis à tua voz, por entender que aquilo que foi realizado na cruz é um reflexo do grande amor de Deus. Que essa noite perdão seja liberado agora. Que essa noite imperfeições seja agora retirada. Que essa noite a renovação. Meu Deus, deixa Deus agir, irmão. Deixa o Espírito de Deus renovar. Há uma unção tremenda aqui. Jesus, a partir de hoje, Jesus, uma nova de aliança,
uma nova intimidade, um novo relacionamento, uma nova serviência. Se manifeste, Deus, continuamente. Eu abençoo tua vida agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos que puderem dar um abraço no irmão, olha aí, irmão, que coisa linda. Oh, é num culto como esse que Jesus batiza. É num culto como esse que vidas são renovadas. É numa unção dessa que Deus quebra todo jugo. É numa unção dessa que o amor quebra as cadeias. Em nome de Jesus, o amor de Deus prevalece. Eu quero que todos que nessa noite fizeram uma renovação de aliança sincera com Deus, vai ali, por favor. Precisamos dar continuidade. Por gentileza, leva ali, queridos. Oh, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que nos permitiu estar aqui ministrando, pela vida da pastora e todos vocês que estão nos ouvindo. Aos que também entendeu a mensagem e quer fazer uma reconciliação, manda aí no like, manda aí uma mensagem na live, interage, porque nós queremos conhecer e abençoar a tua vida também. Aos que puderem, nesse clima de adoração, saúda ao Pai, o Filho e o Espírito Santo com uma salva de palmas em nome de Jesus.